Sabe aquelas pessoas que você conhece no decorrer da vida e percebe que parecia que há tanto tempo conhecia? Essa foi a sensação que eu tive ao conhecer a Simone Lins, que foi uma indicação de uma amiga nossa jornalista, né, a Roberta, que tem um projeto muito incrível que se chama Não é TV, é Livro. Fale mais sobre esse projeto. Antes, deixa eu apresentar a Marcinha Mazei. Querida. A Marcinha aqui com uma participação especial. Tô substituindo o Rodrigo, mas dei uma sorte porque justamente hoje tô aqui com a Simone. Delícia, que bom que eu tô aqui hoje. Bom também duplamente, porque como você falou, a gente até no Oi foi assim, caloroso, né? Caloroso. E é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Conte mais sobre esse projeto lindo, que inclusive eu participei. Ele foi um dos personagens. Esse projeto eu estou trabalhando há cerca de 1 ano. E eu estava numa baixa de trabalho, eu venho da fotografia, 20 anos de fotojornalismo, né, em Jundiaí e em São Paulo. Fiz cinema nesses últimos 10 anos também e trabalhava com produção de programa ligado à educação em São Paulo. E aí teve uma baixa, acabou o projeto e eu fiquei assim, com saudades, né? Porque quem carrega uma câmera há 20 anos precisa continuar carregando. Sim. Então eu imaginei, falei, bom, eu quero um projeto que eu possa ter um fio condutor, que não fique vagando de temas e tal. E aí, a minha motivação foi que eu morei em Portugal, parte do meu curso de cinema eu fiz lá, morei lá 2 anos e meio. E sem transporte, sem carro, a gente acaba andando muito em transporte público, que é maravilhoso. Também para isso. E o europeu lê muito, né? A figura do livro, a presença do livro está ali toda hora. Em qualquer lugar, num café, num bar, numa livraria, numa praça. E no transporte público eu ficava muito tempo. E via, e eu sempre achei lindo isso, né? Porque também na minha infância, eu acho que eu tive pouca referência de pessoas além do livro. Ao contrário, que meu avô era músico, saxofone, clarinete, a música sempre esteve presente. Mas a figura do livro, não. Apesar de gostarem e tal, mas nunca teve ali eu vendo pessoas lendo. E eu sempre achei lindo. E lá, em Portugal, por coincidência, era o lançamento, o boom daquela trilogia dos 50 Tons de Cinza, o primeiro livro, e a internet, Facebook, os amigos bombando, e dando comentário, falando do que estava achando. E eu olhava aquelas pessoas lendo. Teve um dia que estava uma moça aqui, outra aqui, com o mesmo livro, e eu falei, caramba, o que ela tá achando? Será que é a mesma opinião dos meus amigos, né, do Brasil que estão falando e perguntando se eu estava lendo? Então, eu acho que isso, essa curiosidade, eu falava, mas que trecho ela gostou mais? E aí, cheguei no ponto, falei, bom, eu vou falar de livro. Mas eu vou falar o quê? Eu vou aparecer? E aí, a pegada do programa nasceu eu perguntando, porque eu não queria também fazer de uma maneira que as pessoas tivessem a obrigação de fazer uma resenha. Eu queria livre, a liberdade da pessoa escolher um trecho para ler, né, que remete à nossa infância, os pais lendo pra gente, que é uma delícia quando alguém lê também, né, porque a sua entonação é a sua voz, é a sua identidade também ali impregnada, e eu acho isso muito bacana. E também eu peço para que o personagem fale. Eu trato cada pessoa, cada leitor como um personagem, acho que vem isso da figura do cinema e tal. Mas eu acho que o personagem também tem... Eu quero saber um pouco dele. O que você gosta de ler? Quais são os seus autores preferidos? Por que a escolha desse livro, né, que você escolheu para gravar? Então, a gente... Por conta de 20 anos de redação de jornal, né, de fotojornalismo, que a gente ouve histórias e ouve quem é a pessoa, essa curiosidade nasce. Também eu não só quero que você leia, dê uma dica de leitura e vá embora. Fala de você, o que você gosta. O que você gosta de ler, o que você gosta né, a indicação, na verdade, o Não é TV, é Livro, é uma dica de leitura pelo próprio leitor. E aí conta um pouquinho da sua experiência literária, né? E na verdade sempre existe, né, Simone, uma relação. A gente sempre tem uma relação com um livro.
Talvez não quando a gente começa a ler, mas ao longo da leitura, principalmente ali nesse caso que eu acho que a pessoa leva aquele livro que é o preferido, é o de cabeceira, ela já vai levar aquela relação que ela tem com aquele livro. Sim. E aí, no vídeo, provavelmente ela vai contar aquela relação que ela tem com aquele livro. Algum daquelas histórias que foram contadas te chamou a atenção, te tocou de alguma maneira? Mas sim, é impressionante como a gente... No começo eu vou confessar, são os meus amigos que estão ali, que se doaram, né? Mas olha, o primeiro que foi o Alessandro Rosman, fotógrafo, e já foi o meu piloto, porque eu falei, Lê, se empresta, né, pra mim. Ele leu Rita Lee, né? Ele leu Rita Lee, mas olha, e assim, cada personagem flui perguntas, né, que vem. Para ele eu não fiz que tipo de leitor, nada, porque a motivação dele foi porque ele viu no programa do Bial a entrevista dela. Ponto. Já valeu. Já teve uma motivação que impulsionou a ler. Então, assim, todos eu gosto demais, assim. Mas eu tenho um problema que eu tenho muito livro guardado para ler. Que é um problema de todos, né? E tempo não tem, né? Então, assim, a pilha tá crescendo. E aí, agora tá crescendo mais, porque eu gravei um episódio com uma educadora, psicóloga, que ela tá, inclusive, ela escreveu um livro sobre uns adolescentes que ela cuida, que tiveram problema com suicídio, né? Então, muito pesado e autorizado. E ela escreveu sobre esse tratamento com esses pacientes. E ela indicou um livro, e esse livro dela chama O Anjo e o Violão, que eu acho que depois eu quero ler de primeira, assim, mas é muito legal esse projeto. E essa gravação, ela passou por grandes coisas na vida dela, traumáticas e de vida que todo mundo pode passar, e ela indicaram para ela a Livraria Mágica de Paris, que o personagem do livro faz uma viagem num momento da vida por Paris e sai e vai para o sul da França em busca de seu conhecimento, de um resgate. E eles se encontram, né? E eu fiquei tão fascinada, porque eu já tinha lido outro livro sobre isso, que é Livre, que uma garota também passa por traumas incríveis. Engraçado que a gente sempre busca um norte, né? Uma ajuda de alguma maneira, mas... e ela vai do Canadá, dos Estados Unidos para o Canadá e faz uma trilha de 3 meses. Mas a diferença desse personagem, né, do Livre e de Paris, da Livraria Mágica de Paris, é que ela vai até o fundo do poço e se esmigalha, né, em dores e tal, de andar sozinha por uma floresta durante tantos meses. E ele vai o trajeto da vida dele, que ele já percorreu. Né? Então, assim, mas o objetivo é sempre um encontro, né? E o livro que a gente elege, ou do mês, ou do cabeceira, ou né, que a gente se projeta a ler, eu acho que, assim, não é endeusando um livro, de jeito nenhum, mas ele pode promover encontros, né? Um filme pode promover, né? Um filme, eu vejo um filme que eu falo, meu Deus, eu falo, que isso? Né? Sozinho, assim, você fala, pronto, eu precisava ver esse filme. Entendeu? Você sempre, qualquer história, qualquer pessoa que você cruza, qualquer entrevista que você fez durante sua vida jornalística, sempre tem um encontro que você vai poder, que vai te servir para alguma coisa. E eu acredito que a literatura também seja assim. E assim, é muito bom levar também, incentivar, né? Aquela rede de gentileza gera gentileza, leitura gera leitura, de repente. Exatamente. A gente pode incentivar mais e se encontrar com leitores. E eu tô me encontrando, e não é pouco, não. Tem muito leitor no Brasil, bom, né? Assim, é muito legal. Isso que eu ia perguntar, como que você vê a relação da leitura aqui no Brasil e de Portugal, já que você viveu bastante tempo lá? Então, eu acho que assim, a cultura lá é muito mais acessível. Muito mais acessível. Porque aqui no Brasil, claro que tem agora a internet, que é um interesse seu. Olha, eu ouvi dizer e tal, e tal, e tal. Mas em São Paulo, né, que eu moro lá há muitos anos, fico Jundiaí, São Paulo, é na periferia, né? Na verdade, a gente tá... Os museus onde estão? Né? Paulista, Ibirapuera, enfim, não tá na periferia. Então, eles montam os seus guetos de cultura. E é muito legal isso. Porque tá nascendo ou tá vindo uma geração que tá buscando conhecimento. No Brasil, assim,
mais dificilmente, a passos lentos, mas está nascendo da pessoa. Então, isso é muito legal. E talvez no passado a gente não tivesse isso, né? Os nossos avós, pais, era muito mais lento, porque não estava tão à porta. Hoje eu já vejo essa diferença. Bom, lá em Portugal, como eu disse, tem uma pessoa no café sozinha, solitária, está lendo um livro, enquanto, né, podia estar fazendo outra coisa. Então, essa visão era geral e pessoas leem assim e falam de livros que você nunca ouviu falar na vida, assim, é muito louco isso. Você fala, nossa, eu estou atrasada, preciso me... Mas tudo bem, vamos... então, assim, o que eu vi culturalmente, de maneira geral, não só literária, o acesso é muito mais rápido e a porta e incentivado, talvez, né, no nosso país, por momentos de crise que enfrenta, a primeira limada que dá o facão é cultura, né? Então, né, incentivos à cultura e lá eu ficava abismada, assim, mesmo, que pra gente aprender inglês, né, na escola, não se aprende, né, na escola secular. E lá eu estava num trem indo e uma pessoa que eu vi que nitidamente não tinha grandes estudos ou tal. E veio muito um turista estrangeiro, falando inglês, perguntou para ele, esse trem vai para Sintra? A pessoa muito simples falou em inglês, assim. Isso não acontece no Brasil, né? A gente não aprende dessa maneira. A gente tem que buscar de maneiras privadas, paralelas para aprender um idioma. Então, assim, isso é mais acessível mesmo, sem dúvida nenhuma. Você falou nesse assunto, recentemente a gente fez uma entrevista também com a Marcia Maltoni. Sim. E ela falou que não consegue ver a distinção entre cultura e educação. Os dois estão atrelados. E a gente vê isso muito, né, Sim. hoje em dia. Tanto no dia a dia, essas pessoas, a intolerância, né? A gente sempre volta nessa tecla. Sim. A intolerância no trânsito, nas redes sociais. E isso é o quê? É falta de base, falta de empatia. Então, a educação acho que permeia tudo, né? Que a gente fala, a base de tudo é a educação, sim. Porque com a educação, além de você ser letrado, culto, que a educação permite, né? Na cadeirinha ali da escola, só que ali eu falo que a gente vai aprender a respeitar a hierarquia. A gente respeita um professor, a gente respeita o coordenador, a gente respeita... E quem não passa por esse processo de educação tem dificuldade no mercado de trabalho. Você não vai respeitar, né? Você não vai respeitar o seu vizinho, você não vai respeitar o cara do trânsito que sem querer ou querendo não sei o que já te deu uma fechada, você não respeita. Então, a educação, até que essa palavra, eu acho que vai em todos os significados da nossa vida. E a base mesmo, eu acho. E lá, por conta, né, de um continente diferente, eu acho que eles tiveram melhor, mais consolidado, mais, né, com incentivos melhores que a gente está caminhando. Eles respeitam talvez, ou com certeza, mais até os livros, né? E coisa que... Muito. Você fez um paralelo aí entre filmes e livros, né? Você citou exemplos. Uhum. E a gente vê muito aqui comparações... eu assisti um filme que era baseado num livro, eu gostei do livro, não gostei do filme, né? Sim. E existem sempre essas comparações. Por que se faz tantas comparações e por que se gosta tanto de... Você que estudou cinema, estou fazendo essa pergunta de propósito, já que nós estamos aqui diante de um profissional. Eu queria aproveitar o ensejo para te perguntar isso. Por que a gente às vezes, ou na maioria das vezes, ou quase sempre... gosta de um filme e não gosta de um livro que é baseado? Então, Marcia, e sabe, mesmo antes de fazer cinema, né, rolava isso e eu falava, caramba, por que as pessoas... Mas assim, é tão simples quanto a gente aqui, são narrativas diferentes. Né? Você não pode colocar numa película de 1 mês e meio o que o cara demorou, sabe, que você demora 1 mês para ler. Se lê rápido, né? Tem livro que a gente demora mais. Então, assim, são narrativas diferentes. E o olhar que você teve ao ler aquele livro, o roteirista teve o dele. São olhares diferentes. Você imaginou o Rio Sena com água cor-de-rosa, ele imaginou com água cinza. E não bate, entendeu? Aí aquela cena melhor do seu livro que você leu, você quer ver ali na sala escura.
Não tá. Fala, pô, mas ele não fez direito. Uhum. Fez. Ele teve o olhar dele. E você tem o seu. Assim como a autora do livro também vai ter o dela. Então, assim, a arte não é livre? A interpretação não é livre? Então, assim, aprender a ver aquele filme que você leu o livro antes e ficou apaixonado e pegou ele e pôs debaixo do braço e não soltou mais, geralmente as pessoas falam, mas o livro é muito melhor. Não tem melhor. O livro é um tipo de plataforma, né? E o filme é outra. Entendeu? Vamos curtir ali a proposta daquele diretor e daquele roteirista, e porque a sua, como você escreveria, como você faria esse roteiro desse filme baseado nesse livro? A gente não sabe, né? Guardadas as devidas proporções, acho que o seu projeto mostra um pouco isso, né? Talvez se eu fosse ler o Rita Lee, né, que o Ale leu, talvez eu não lesse aquele trecho que ele leu. Exato. Porque Escolhesse outro. Exatamente. Acho que, né, guardadas as devidas proporções, eu fiz Olha, é isso mesmo, eu acredito nisso. Por isso que eu acho que, assim, eu acho que não vai se esgotar tema nem personagem, porque, né, a literatura é uma... Graças a Deus. E o cinema também eu falo, você viu tal filme? Às vezes eu falo, é impossível. Sim, mais de 100 anos de cinema, então a literatura, né, é igual. Mas é impossível ler tudo. Mas eu falo que não vai se esgotar. Outro dia teve o terceiro, acho que personagem, leu Mia Couto. E há umas semanas atrás, outro leu Mia Couto, outro livro. Mas se lesse o mesmo livro, não falaria a mesma história, o mesmo trecho. Não se esgota. E eu acho que é um privilégio, sabe? Encontrar com pessoas que estão dispostas a falar. Eu sou muito grata desde o primeiro, sabe? É muito bom, porque antes eram os amigos. Né? E agora expandiu. Agora as pessoas procuram e podem me procurar sim, porque aberto a qualquer pessoa que queira contar sua história literária, né? Dar sua dica de leitura. E como que faz para entrar em contato com você? Então, tem um e-mail do naoetvlivro@gmail.com. A gente vai deixar na descrição. Legal. E tem o canal do YouTube, que não é TV Livro. No Facebook e no Instagram também não é TV Livro. Pode me procurar, assim, por enquanto, né, São Paulo e interior. Se as pessoas vierem a São Paulo, eu estarei recebendo com o maior prazer. Inclusive, uma autora me procurou, que ela vai estar em São Paulo em outubro e vai ser um prazer. Ela é do Nordeste, então vai ser muito legal recebê-la, entendeu? Bacana. Assim, mas assim, já me procuraram pessoas de Florianópolis e tal, daí eu falei assim, olha, eu vou, espera mais um pouquinho que a gente vai ter esse encontro. Eu quero conhecer expandir. E poder... Você pretende mesmo expandir para outros lugares? Eu acho que é assim, onde tiver, por exemplo, tô de férias, né, hoje o equipamento é muito mais reduzido, muito mais leve, proporciona você andar mais, né? Uhum. Então, se eu tiver de férias, se eu tiver em algum lugar, eu vou gravar sempre. Porque eu acho que todo mundo vai ter uma história para contar. Então, é possível sim. Eu gravei, só que em São Paulo, vai o episódio dessa semana, uma chilena imigrante. Olha e só. Que ela tem uma história fantástica de vida aqui no Brasil. Então, assim, vamos gravar todas as vozes. Eu quero. Simone, a gente sente isso no seu trabalho. A gente vê poesia, nos seus vídeos são maravilhosos. A gente consegue ver, você estava falando sobre a narrativa, e é bem isso mesmo, é o olhar. A gente consegue ver a poesia, a gente consegue ver o silêncio. Sabe aquele silêncio que às vezes falta em alguns programas? E você consegue ver, porque a literatura é isso, é se libertar, se permitir, né? Sim. Por um momento, aquele só você e o livro. Que bom, eu fico feliz. Isso é muito legal. Porque quando a gente alcança, né, que eu falo que o cinema é entretenimento, ponto, né? E assim, às vezes eu tava num trabalho anos atrás, num freelancer de produção de um filme, eu tinha ido ver uma comédia brasileira, e aí tava conversando com o diretor, ele falou assim, já faz tempo que eu não vou no cinema, eu falei, eu fui ontem assistir tal filme e tal, dele, e aí? Eu falei, gente, eu ri muito, foi muito engraçado, blá blá blá. Então, já cumpriu o papel. Valeu. O livro, entendeu? Então, é isso, já valeu. Encontrar, né, um sentido para aquilo que você está fazendo, seja em que área for. E se você conseguir transmitir para as pessoas esse sentido, meu Deus, já valeu. Agradeço, porque
está sendo feito com muito cuidado há um ano. Eu comecei sozinha de produção mesmo, desenhar, comecei a produzir, projetar, e eu falei que eu queria fazer a identidade, né, que você falou que é o olhar. Eu acredito que vem muito da fotografia, né, do fotojornalismo, que a gente busca mesmo, cada um tem seu olhar. Você pode colocar 5 fotógrafos para fotografar aqui, 5 vão fazer, né, vai ter sua identidade ali. Então eu acredito que nisso vem da fotografia, que eu agradeço demais, eu sou apaixonada por imagem. Ao final do programa, a gente sempre pede pro entrevistado dar alguma dica. E como você fez a entrevista lá comigo, né, no seu programa, qual que é seu livro de cabeceira? 300, deixa eu ver aqui. Olha, eu vou dar essa dica A Livraria Mágica de Paris. Eu não vou lembrar a autora, porque eu tenho muito problemas com nomes, né? E eu não quero errar. Mas é fácil, bota lá na pesquisa. Mas tem o episódio da Carla, que lá no canal, alguém pode ir lá e tem o crédito do livro. Mas eu queria também falar dos portugueses que, né, a gente acaba... Eu tenho uma paixão, assim, um amor Portugal, agora. Né? Gente, o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, é qualquer coisa de arrepiar, né, a alma, assim. É grande, mas lê com calma. Eu ainda não terminei de ler, porque já engatei em outros e eu tenho essa mania. Vou contar. Começar, eu também, às vezes acontece. Vou contar. Não é o episódio que eu estou fazendo, mas eu leio 2 livros de uma vez. Então eu escolho a narrativa diferente, um policial e uma aguinha com... Eu vou ali sempre e não para ser cansativo, porque eu leio devagar demais, assim. E eu não pego o livro emprestado, eu compro por conta disso. Porque eu leio devagar e sempre 2 simultaneamente. Pego um pouquinho, no outro dia pego outro. E com isso eu tenho muitos começados, porque daí já vou pegando outros E vai deixando de lado, né? E vou pegando lá e vou resgatar esse, vou ler, porque eu sei onde eu parei, vou lá e continuo lendo. Que bom, eu descobri que eu tenho várias coisas em comum. Não, mas isso é um problema de todo... redação de jornal. Isso é um problema de todo leitor. Ai, que bom, fico feliz. Não, mas eu acho que é bom, a gente precisa um pouco... agora a gente vê filmes em plataformas, né? Para, filha, para, vê amanhã, acabou o tempo, volta o livro, mais que isso, né? Proporciona isso há muito mais tempo. Então, assim, eu acho que não é uma obrigação. Tem que ser algo bacana, prazeroso e com entendimento, né? Então, por isso, tá difícil a leitura, dá um tempinho dela, né? Porque, assim, a gente também não precisa gostar de tudo que tá escrito ali, né? Mas, às vezes pede uma reflexão, né? Exato. E também a gente fala... Filme, eu nunca saí de uma sala de cinema, mas eu conheço pessoas que já saíram. Mas... Porque eu tenho que ver até o fim todos, mas... não é ruim não gostar, né? Ok, se cada um tem sua opinião. Então, eu acho que o livro também... Deixa de lado. Vai olhar com outro olhar. Às vezes você não tá no momento, né? Não tá no momento. Né? Às vezes aquilo tá te incomodando. E eu tenho uma história, assim, um professor da faculdade de cinema, ele falava assim, que a gente não precisa entender todo o filme. E eu falei, é verdade, né? Porque a gente às vezes sai da sala do cinema, eu creio também, o livro também, qualquer, né? E aí ele falava assim, vai embora, você não precisa entender. Só que aí você tá passando numa rua 5 anos depois, e vem um negócio e fala, nossa, entendi aquele filme. Tá. Entendeu? Então, acho que é isso qualquer obra, né, seja literária, que alguém propõe para você, às vezes você não entende na hora, mas em algum momento da tua vida você resgata, tá aqui guardadinho, você fala, que bacana isso, olha, casou agora com esse encontro, né, pela vida. Nunca é em vão, né? Nunca, né? Acho que esse é o recado de hoje, né? Esse encontro não foi em vão. E eu fico feliz, fico muito feliz. E muito legal também esse programa de divulgar, né, a cultura e trazer pessoas para falarem. Também estou curtindo muito. Parabéns. É isso aí.
Ao final do programa, a gente pede para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar se você achar o conteúdo interessante. Se inscreva no canal também, não é TV, é livro. O programa vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Você está assistindo Novo Dia TV.